Senhoras e senhores, assistentes da TV Câmara, nós estamos no dia 28 de dezembro de 2018, quando estamos gravando este especial. Portanto, um bom dia e uma boa data para se fazer uma retrospectiva de ano, para se fazer uma avaliação de ano. Nós estamos aqui com o prefeito Divaldo Lara e a ideia é justamente fazer isso, avaliar 2018, mas, sobretudo, avaliar a primeira metade do mandato. Em 2018 se completa 2 anos de governo, ou seja, o prefeito entra na segunda metade do seu mandato, já enxergando daqui a 2 anos uma eleição, onde terá que decidir por concorrer novamente, por ter um novo candidato e assim por diante. Mas isso é futuro. O momento agora é da gente saber como foram esses 2 primeiros anos de mandato à frente do Poder Executivo. Prefeito, o que ainda não deu para fazer ou ainda não conseguiu nestes primeiros 2 anos de mandato? Podemos começar por aí? Podemos, sim. Primeiro, agradecer a oportunidade de conversar contigo novamente, te reencontrar para um bate-papo sobre a nossa cidade, sobre a gestão pública do nosso município, os acontecimentos do município de Bagé e conversar com os telespectadores também da TV Câmara, esse canal tão comunicativo, tão democrático e que leva tanta informação de boa qualidade sobre a política, a gestão e os acontecimentos da cidade de Bagé. É um prazer, é uma honra poder te receber aqui no gabinete da Prefeitura e nós falarmos sobre a cidade de Bagé, os seus principais acontecimentos, fatos e como pensa o governo no seu planejamento para os próximos 2 anos. Enfim, o governo ele é feito de muitas ações. O governo não se resume apenas a uma atividade. O governo ele trabalha, buscando soluções para diversas áreas. É assim na educação, é assim na saúde, é assim na infraestrutura, é assim no turismo, na cultura, no meio ambiente. E tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Ruas, estradas, é tudo integrado e com acontecimentos diários. Assistência social, habitação, idoso, jovem, enfim. Um governo é feito dessa complexidade dos acontecimentos e do cotidiano, do dia a dia do seu povo, que também tem seus anseios e expectativas. É com base nisso que é possível dizer que, por mais que um governo seja realizador, executor e que atinja suas metas, ele sempre terá o que fazer. Seja ele o governo que for, seja ele de Bagé, seja ele do estado, seja ele uma prefeitura, uma cidade de qualquer país, de qualquer mundo, sempre há desafios pela frente. E assim está sendo conosco, nesse momento que nós fechamos os 2 anos e que temos um saldo positivo, uma avaliação muito positiva do que foi feito. Sem, lógico, tirar o olho daquilo que é meta, daquilo que o governo busca como solução de problemas antigos, históricos, ou que porventura são problemas do dia a dia, do cotidiano da cidade. O que o senhor entende que ainda não deu para fazer ou não conseguiu fazer nesses 2 primeiros anos de governo? Então, nós tivemos, Batista, vários avanços, né? O que eu vejo ainda e me deixa descontente, por exemplo, é a questão da limpeza urbana. Nós não atingimos ainda um patamar adequado na limpeza urbana, tanto por parte da operacional da prefeitura e do seu déficit em equipamentos, em mão de obra, né, em investimentos para essa área também, e também na parte educacional. Há um comportamento da população que ainda não é um comportamento aceitável, né? Existem pessoas que jogam lixo na rua, pessoas que quebram o canteiro, que riscam o prédio, que quebra uma placa de trânsito, existe comportamento. Gente, por exemplo, que não limpa a sua calçada, sendo que a calçada pertence ao proprietário, né? E a cidade pertence a todos nós. A limpeza urbana
é, sem dúvida nenhuma, um dos itens que eu vejo que Bagé tem margem para evoluir mais, tem margem para corrigir, e é um dos pontos que realmente assim, me chama mais a atenção nisso. Junto com isso, a questão da infraestrutura, tanto no perímetro urbano como na área rural, né? Nós carecemos de melhores ruas, nós ainda temos um déficit de uma estrutura de infraestrutura urbana, até meio redundante, mas nos falta infraestrutura urbana e na área rural, né? Nos falta equipamentos e ainda nos faltam maiores investimentos para dar tanto para o cidadão urbano como o cidadão que usa o perímetro rural uma condição melhor, tanto de deslocamento como de qualidade, né, desse deslocamento para quem mora e para quem produz na área rural e principalmente para quem mora e produz também na área urbana. Eu pedi uma sugestão de pauta, digamos assim, ou uma listagem do que se poderia chamar de realizações do governo, e recebi aqui 4 folhas de pontos da administração que são relevantes. E realmente, lendo isto aqui, se passa por 1.164 novas residências, casa de hospedagem em Porto Alegre, asfalto novo, comércio e emprego, uma série de realizações, novo reservatório de água, barragem da Arvorezinha, que é um nascimento que Bagé está à espera mais de 10 anos? Muito mais. Muito mais, né? E aí até chegar em outros tantos assuntos, mas é uma extensa lista de temas. Claro que aqui tem coisas boas, claro que tem acontecimentos que não foram positivos para o governo também, mas eu acho que podemos começar pelas coisas boas. As principais coisas que o senhor destacaria que conseguiu fazer nessa primeira metade de governo. Então, quando nós assumimos a prefeitura, o grande desafio era assumir o governo e governar logo em seguida. Porque um governo novo, ele patina muito, né? Ele tende a ficar muito preso nas questões iniciais do governo, pegar os fluxos, absorver as rotinas, os novos diretores, secretários, conhecer o ordenamento, conhecer os contratos, as suas complexidades. É isso. E isso consome muito tempo de qualquer novo governo. Leva meses. Meses. Nós conseguimos entrar com uma boa velocidade. Fizemos um período de transição bom, fizemos um trabalho de transição forte, profundo, o que nos deu bastante conhecimento no que se refere às ações do governo, seus fluxos, e conseguimos montar um time de secretariado de primeira ordem. O time de secretários, a equipe de governo é muito competente, é muito qualificada, e a prova disso estão nos números e nessas realizações que algumas tu já citou, e são muitas. Muitas áreas do município tiveram evolução e progresso. E aquilo que eu dizia mais cedo, aqui na posse do presidente da Câmara, eu dizia que o município de Bagé é um município que progrediu e evoluiu muito nesses 2 anos. E nós vamos falar sobre isso, mas que tem as suas carências e tem as suas necessidades. Não é uma cidade que não tenha deficiências, não é uma cidade que não tenha problemas, não é um governo que realizou tudo, não, muito pelo contrário, há muito que ser feito, mas com a certeza que o caminho e o planejamento está correto. Então isso se dá inicialmente num formato de gestão. Nós optamos por fazer um formato, e falamos pouco nisso, um formato de gestão enxuto. Não se fez um governo com 19 secretarias, se fez um governo com 12 secretarias. Houve uma redução desde o fim do gabinete da primeira-dama a muitas outras secretarias que foram extintas e foram aglutinadas a pastas com particularidades, né? Levamos a habitação para próximo da assistência social, o idoso para dentro da assistência social, e funcionaram bem, deram bons resultados assim. Não houve prejuízo à política pública reduzindo essa estrutura administrativa. Esse aqui é inclusive um bom conselho que se dá para quem começa a montar um governo novo. Quanto mais amplo ele é,
menos controle você tem. Você precisa de um governo mais enxuto, com peças bem posicionadas e um monitoramento maior. Então, o governo começa assim, né, com uma redução de cargos, redução desse número de secretários, né, e nós priorizamos o planejamento inicial do governo, que era recuperar contratos. Ou seja, dinheiro há muito tempo que já estava na conta do município ou recursos que porventura estavam na conta do Ministério, da Caixa e que não eram utilizados. Ou que por falta de projeto, ou porque por falta de fiscalização, de contrapartida, enfim, são vários os motivos. Houve até algumas perdas de verba. Muitas, do governo passado. Muitas, se perdeu muito. Só no Samomani lá, nós tivemos uma perda de recursos de mais de 150 mil reais do governo passado. E eu tive que refazer todo o Samomani com 150 mil, com 100 mil reais dos cofres do município. Poderia ter utilizado o recurso que veio para isso. Mas, quando chegou a nossa gestão, já não tinha mais o dinheiro. Já tinha sido devolvido. Isso atrapalhou muito o Bagé. Mas nós fomos buscando os contratos. E a gestão de projetos é uma das coisas que foi estabelecida como meta dentro do governo. Nós montamos uma secretaria, juntamos todos os engenheiros, todos os arquitetos, montamos a inteligência do governo no que se refere a planejamento e gestão de projetos do município. Aproximamos o setor de convênios para o mesmo lugar, trouxemos o setor de prestação de contas para o mesmo ambiente, juntamos isso com a decisão política que é tomada aqui no segundo andar no gabinete do prefeito. Essa proximidade desses elementos nos deu um fluxo de trabalho melhor e um resultado que nós vamos poder falar neles agora aqui, que são as obras. Trazer um gestor de captação de recursos também foi uma acertada do governo. Nós, quando buscamos esse profissional, João, nós posicionamos alguém que ficasse atento no relacionamento e na busca de recursos com Brasília, com o governo do estado, e isso surtiu efeito na captação de recursos e na recuperação de outros tantos. E tem que ser uma pessoa que tenha o conhecimento dos canais, de como funciona e quem decide em Brasília. Exatamente. Que é um organismo muito complexo. Né? Muito. As relações elas se dão através de projetos e, lógico, das afinidades. É importante que se tenha essa influência com Brasília. Por exemplo, a meta do governo agora, para esse segundo ano, é a abertura do escritório em Brasília. Nós queremos ter uma posição de Bagé permanente em Brasília para estreitar esse relacionamento ainda mais com os agentes políticos e os agentes de governo, do atual governo de Jair Bolsonaro. Nós temos pessoas dentro desse governo que são da relação com Bagé. Nós temos o vice-governador que é da relação com Bagé. E nós temos o próprio presidente que sabe da história desse município, da importância que ele tem, dos acontecimentos que envolvem a política local, principalmente o que aconteceu no início do ano, com relação às caravanas do ex-presidente Lula, que teve repercussão a nível nacional, sendo Bagé um dos municípios que criou uma posição firme no que se refere à politicagem, né, dos acontecimentos dentro de uma universidade federal com a vinda de uma caravana numa pré-campanha eleitoral. Isso marcou. Então, são acontecimentos que elevam a credibilidade do município nesse momento com um governo constituído para o futuro do Brasil, que é o governo de Jair Bolsonaro. Eu quero lhe perguntar sobre a relação com Bolsonaro, mas antes eu não quero deixar passar um assunto que o senhor citou. Fez parte da sua campanha a questão da redução do número de secretarias, que foi algo cumprido realmente, né? Houve a redução na realidade. Mas uma das críticas que se ouve muito, e tem alguns grupos de Facebook, de WhatsApp e tal, que se ocupam em criticar o governo, em ser oposição ao governo, que se queixam ou relatam que a quantidade de CCs no seu governo é uma coisa extraordinária. Então eu gostaria que o senhor comentasse essa questão da quantidade de CCs, que se diz que é muito alta. Certo. Bom, os cargos de confiança do município de Bagé, eles, para te ter uma ideia, eles ocupam um pouco mais de 3% do valor da despesa de folha. Estou falando em 3%. Da folha. Da folha. Ele é mínimo.
Ele é a menor despesa que se tem. Só para te ter uma ideia, João, da complexidade disso e do tamanho disso, ele é menor do que os RPAs que o município tinha. Ele é um valor que ele não cria o impacto na questão das contas públicas, não está nos cargos de confiança. E são, hoje, aqueles que estão dando um grande retorno para o município. Nós falamos aqui o gestor de captação de recursos. É um desses cargos. É um desses cargos, que esses cargos com grande salário, né? Com grande salário, e só no último ano veio 12 milhões através desse cargo. 12 milhões. E ele nos custa 8 mil por mês. É a despesa com ele. E ele nos trouxe 12 milhões. É um dos principais agentes do governo. Todos têm suas posições, todos correspondem às suas posições, e o resultado disso está aí, no que é produzido hoje pelo município. Sempre vai existir, lógico, principalmente por aqueles que deixaram os cargos, né? Que ocuparam alguns durante 16 anos. E veja bem, 16 anos ficaram, né? A reclamação, mas agora está o fulano, está o Beltrano, está isso, está aquilo. Isso faz parte, é do jogo, né? E a gente tem que saber absorver isso. Mas, em números, a despesa com CCs, ela bate na casa de 3%. Está entre as menores despesas da máquina pública hoje. Governo Jair Bolsonaro, o senhor fez alguns gestos de apoio e de aproximação com a candidatura Bolsonaro, que felizmente para Bagé deu muito certo, ou seja, ele se elegeu. Então agora o senhor tem um histórico, o senhor tem o seu apoio para mostrar, provado, documentado, né, politicamente consolidado, com relação a ser um apoiador de Bolsonaro. O que o senhor espera do governo Bolsonaro? A gente sabe que o Onyx Lorenzoni, por exemplo, que é o ministro, em princípio, mais poderoso do governo no momento, tem boas ligações com Bagé, fez 3 mil e tantos votos aqui, é mais ou menos de casa. Quer dizer, eu imagino que haja uma boa expectativa com relação ao novo governo. Sim, muito boa, muito boa. Primeiro, Bagé mostrou isso ao Brasil quando a sociedade, quando as entidades fizeram o ato de repúdio à caravana de Lula. Isso não foi feito pelo prefeito de Bagé. Isso foi feito pela sociedade, pelas entidades que foram lá e fizeram, né, esse ato de repúdio. O prefeito tem posição. Eu, como cidadão, como prefeito, tenho posição. Nunca me esquivei da minha posição. Nunca. Sou prefeito de todos os bagenses, inclusive daqueles que não votaram em mim. Sou prefeito daqueles que têm partido e daqueles que não têm partido. Vejo a política pública como para todos, não como interesse público de uns ou políticos de uns. Não, a política tem que ser para todos. Agora, na hora de tomar posição política, eu tenho lado. Eu tenho posição e todos me respeitam porque sabem disso, João. A relação com o governo eleito do estado do Rio Grande do Sul é ótima. Por quê? Porque tem na vice o delegado Ranolfo Vieira Júnior, que é um amigo, uma pessoa que conhecemos há muitos anos e que teve o nosso apoio, inclusive foi o nome que nós posicionamos a ser o vice-governador. E é PTB, né? E é PTB. Junto com ele tem o Eduardo Leite, que é o novo governador, que tem uma relação estreita com a nossa região, por ser da região, né? E estreita também conosco, com a nossa família, com os bagenses, é uma pessoa da nossa relação. Então nós queremos fazer com que esse fluxo com o governo do estado renda para Bagé frutos bons, rendam para as pessoas de Bagé frutos bons, que a política do estado seja com um olhar mais generoso para o município de Bagé e a região da campanha. Essa é a nossa expectativa. Com relação ao governo federal, claro que sim, nós temos lá o Onyx, que é um amigo de muitos anos, que é o principal ministro hoje do governo Bolsonaro, que já deixou claro que Bagé é a cidade que contempla uma das 4 principais metas do governo federal para o Rio Grande do Sul. Ou seja, das 4 principais obras do Rio Grande do Sul, uma delas é a de Bagé, que é a da barragem. E, portanto, o dinheiro está assegurado, está garantido.
O que nós estamos fazendo hoje, o senhor e a senhora que está acompanhando nesse momento essa entrevista, é tentando fechar a prestação de contas do dinheiro que o PT usou lá atrás. Eu só não licitei essa obra ainda, João, porque eu estou tentando fechar a prestação de contas das 4 medições. Relatório que já veio. O dinheiro que veio e que não se acha os papéis para fazer a devida comprovação. Uma parte tem, uma parte não tem, sumiu. E nós estamos nesse imbróglio, tentando desenredar isso. O restante para a barragem, nós já fizemos. Atualizamos um projeto executivo com 5.000 itens. Fizemos um laudo de tudo que lá foi entregue embargado. Tudo que foi entregue lá foi feito um laudo com CREA, com Cientec, 2 entidades que nós temos que agradecer, que ajudaram muito o Bagé nisso. Todo esse trabalho foi feito e realizado. Agora é retomar a obra. Para isso, 2 etapas nos restam. Uma, o ambiental, que está em andamento, e outra, a prestação de contas, que nós estamos tentando fechar. Com isso, nós conseguimos tocar essa obra que está elencada pelo ministro Onyx como uma das principais obras do governo federal para o Rio Grande do Sul. A relação com o vice-presidente também é muito boa. É uma relação de um homem que serviu a cidade, que teve, né, aqui, seu pai serviu aqui, tem amizades no município, e nós queremos, lógico, que possa olhar a Bagé de forma diferente, estender a mão, já que o governo federal ajudou tanto o Nordeste, já que o governo federal estendeu tanto a mão ao Nordeste, que agora possa cuidar um pouco do Sul, né, desse estado e dessa região que tanto contribuiu com a história desse país e que tanto contribui com a economia desse país. Região de produtores, de homens e mulheres trabalhadores. Então nós queremos sim, temos uma bancada gaúcha com grande relacionamento conosco aqui, deputado Afonso, vários deputados, senador Reis, vários deputados hoje têm um relacionamento estreito com Bagé, ou seja, não é de um partido. Bagé pertence a todos aqueles que querem colaborar e ajudar a sua cidade. Esse potencial político, nós queremos tomar proveito para fazer um segundo tempo de mandato agora, com mais obras, com mais ações, com mais recursos para a nossa cidade. E acrescentando ainda, Luiz Augusto Lara vai ser o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, isso é uma coisa já definida. Embora ele, como presidente da Assembleia ou como deputado estadual, ele não consiga fazer coisas muito objetivas no sentido de ajudar, né? Mas ter um bagense como presidente da Assembleia, de alguma maneira, ajuda. Ajuda muito, ajuda muito. Não ajuda fazer mágica, porque mágica não existe, né, na gestão pública. Existe muito trabalho, são acontecimentos baseados em muito trabalho. Por exemplo, tem empresas prospectando o estado do Rio Grande do Sul. Tem empresas que estão prospectando o estado. Com o presidente da Assembleia e governador da região, nós temos facilidade para trazer empresas para cá. Inclusive, isso foi um dos grandes acontecimentos desses últimos 2 anos. Como cidadão de Bagé e muitos outros, já devem ter sentido a diferença nisso. Quantas empresas se instalando no município? Nós estamos com Americanas para abrir as portas daqui a poucos dias. Posto, sim. Nós temos Marisa para abrir... Tem uma prospecção da Avan, né? Uma possibilidade. A Avan é uma delas, aqui tu acabou abrindo. A Avan é uma das empresas que nós queremos, com o relacionamento do Lara como presidente da Assembleia, eu, o Eduardo, como secretário, como governador do estado, trazer uma das próximas unidades da Avan para cá, para essa região. É uma das empresas que nós prospectamos e que já estamos em contato. Ao total já somos 17 empresas. E o resultado disso tu vê no CAGED. É a primeira vez que Bagé, por exemplo, vence candiota na área da construção civil depois de muitos anos. Nós empregamos mais trabalhadores na construção civil. O CAGED é o registro de... Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Brasil. Que é onde faz o balanço da geração de emprego, né, e de desempregados no país. É a grande referência que nós temos. Nós invertemos um ciclo que era de demissões na área do comércio, né, na área dos lojistas do município. Esse ciclo virou. Hoje nós estamos abrindo carteiras nessas áreas.
Hoje nós estamos vencendo o desemprego depois de muitos anos. Em 2 anos que foram difíceis, sim, mas que se pegar os dados de 2017 e 2018 de Bagé, eles são surpreendentes. Bom, prova disso é o que eu falei agora na questão da construção civil, que se venceu Candiota, que por natureza sempre venceu Bagé na área da construção civil em função das suas usinas. Sempre venceu. E nós empregamos mais trabalhadores do que Candiota nesse último período. Então isso é resultado do quê? De trabalho, de articulação, de alinhamento, né, com aqueles que querem empreender e desenvolver no município. Nos próximos dias a cidade está abrindo a sua Casa do Empreendedor com o Alvará Fácil, que é uma produção direcionada aos empreendedores pequenos, micro, médios, grandes empreendedores do município, que vão poder contar com essa unidade da Casa do Empreendedor, que vai dar o suporte para agilizar a questão burocrática da abertura das empresas, né, de tirar seus alvarás, de fazer os seus encaminhamentos. E Bagé vai ser uma das poucas cidades no estado a contar com essa unidade da Casa do Empreendedor. Inclusive, nós fomos premiados agora no prêmio do Sebrae por ter aqui um município empreendedor. Bagé foi um dos 30 municípios escolhidos no estado do Rio Grande do Sul como município empreendedor e recebeu o prêmio Prefeito Empreendedor, porque realmente a performance ela vai nesse sentido. Outro ponto positivo que se nota nesses últimos meses, talvez dê para dizer nos últimos 2 anos, é a construção de unidades habitacionais. Não é? Verdade. Há pouco foi feito um grande evento pela Prefeitura para fazer o sorteio e há novas unidades sendo construídas e para começar a construção e tal. Isso, sem dúvida, mexe também com a cidade e significa evolução. E significa 83 milhões injetados no município. É o valor desse empreendimento, é o valor dessas moradias populares. Primeiro, na questão econômica, nós estamos injetando 83 milhões na área da construção civil. Então, são fornecedores locais, mão de obra local, uma das construtoras é local. Então, a geração de imposto, a geração de renda fica no comércio local. E a maioria voltada para baixa renda, né? Todas as moradias são baixa renda. Elas vão de 0 a R$ 1.800. Todas as moradias. Nós estamos construindo de uma vez só 1.164 moradias populares. É o maior programa habitacional em andamento no estado do Rio Grande do Sul. Veja bem, João, eu estou falando o maior programa em andamento no estado é aqui, realizado no nosso município. Estão sendo feitos 4 loteamentos ao mesmo tempo. É Ilha Negra inteira. Eu uso isso para poder dar para as pessoas a dimensão do que está sendo feito. Ilha Negra tem 1.200 moradias populares. Nós estamos fazendo tudo de uma vez só o que tem Ilha Negra. Pelo tamanho disso e pela complexidade da obra. É uma obra que envolve 2 áreas distintas do município, uma na zona norte, outra na zona leste da cidade, 564 casas na zona leste e 600 apartamentos na zona norte. Isso são pessoas, agora no aspecto social, pessoas que estão saindo da beira do arroio, pessoas que estão saindo do aluguel, pessoas que estão saindo do fundo do pátio do pai, da mãe, do sogro, da sogra, e indo para o seu sonho, e indo para o seu lar, indo para a sua emancipação. E é o primeiro sorteio que aconteceu, João, que não virou caso de polícia. Sim. Porque todos os outros devem recordar disso, um homem que acompanha muito. Belas confusões. Sempre tiveram confusões. No nosso, não. Foi casa para quem precisava, sem confusão, apenas elogios, porque a postura foi de transparência, de efetividade e direcionado aos critérios da Caixa. Não houve favorecimento. A postura foi a postura adequada do Poder Executivo no que se refere ao sorteio desses imóveis. E o sucesso está aí. Agora nós vamos para a segunda etapa, que é o sorteio dos 600 apartamentos da zona norte do nosso município, uma grande conquista do nosso governo, uma grande conquista de todos os bagienses. E com isso nós reduzimos o déficit habitacional da cidade, colocamos lá embaixo, João, lá embaixo. Sim. Bagé tem uma característica, eu vou dividir uma coisa contigo aqui, com os telespectadores. Uma, a
cada 3 casas que tem em Bagé é de família miserável. É de família que não consegue pagar nem o próprio imposto. Abaixo da linha de pobreza, com imóvel até R$50 mil. É isso que eu estou te dizendo. Bagé tem 33, 34 mil economias. Certo? Dessas 11.700 são de baixa renda. São de pessoas que têm seu imóvel até R$50 mil e 70% dessas moradias as pessoas não conseguem pagar o próprio IPTU. Então, 1 a cada 3 casas em Bagé é de gente muito pobre, é de gente muito necessitada. Então, esse é um levantamento, um diagnóstico que o governo fez, junto com outros tantos que nós fomos mapeando, para dar, né, uma real visão da gestão e da cidade para todos nós. Por exemplo, hoje eu sei te dizer todos os patrimônios da prefeitura, prédios, áreas, locais que o município tem. Hoje eu consigo te passar dados como esse que eu te passei das economias locais. Hoje nós temos um cadastro de informações, nós temos um banco de informações que permite ao município tomar ações e estratégias para poder elevar o seu crescimento e traçar ações que levem o seu desenvolvimento. Isso não existia. Nós assumimos a prefeitura, não se sabia quantos prédios a prefeitura tinha. Não se sabia, por incrível que pareça, não se sabia. Por exemplo, aquela área lá do Quebracho, aquela da barragem do Quebracho, a primeira promessa de barragem, lembra do Quebracho? Que foi feita nas terras de Olha Negra? Isso. Aquilo são 240 hectares. Por quantos governos aquilo passou e nenhum prefeito recuperou aquelas áreas que foram compradas pelo senhor e pela senhora, pelos bagenses? Muitos prefeitos passaram, de diversos partidos. E nós fomos lá e recuperamos isso. Recuperamos. Essa área está escriturada no município de Bagé agora. Será vendida e transformada em recursos que vão pagar dívidas previdenciárias do município. Mas área matriculada, recuperada e que pertence ao nosso cadastro de imóveis. Nós fizemos o censo dos funcionários, João. Isso permitiu enxergar por dentro o que nós temos, aonde estão, o que estão fazendo e principalmente qual é a nossa maior deficiência em termos de quadro funcional. Hoje nós sabemos dizer isso. A prefeitura não tem condições de fazer um concurso, mas se fosse fazer um concurso, não seria, eu acho que falta tal vaga, eu acho que falta tal coisa, bota aí tal vaga. Não, nós saberíamos dizer para a educação faltam tantos, para serviços gerais faltam tantos, para pedreiro faltam tantos, para fiscal de tributos faltam tantos. Isso não se tinha no município. Era uma coisa assim, abria-se concurso para empregar os amigos, ou os conhecidos, ou as pessoas da relação, ou abrir uma vaga porque lá o fulano pediu para abrir uma vaga. Hoje nós sabemos dizer exatamente onde está o déficit no quadro funcional da prefeitura em virtude desse diagnóstico que a prefeitura fez. O senhor disse que fez um comentário de que a prefeitura hoje não tem condições de abrir um concurso e um pouquinho antes falou a respeito de IPTU. Vamos juntar as duas coisas porque IPTU foi um dos grandes assuntos deste final de ano. Acabou que o projeto não foi votado e abriu toda uma celeuma, porque o grande nó era o aumento do IPTU, que seria violentíssimo, digamos assim. Bom, ao não ser aprovado esse ano, ele não vai poder vigir para 2019, perfeito? Ou seja, a prefeitura deveria estar contando ou planejando usar esse recurso, que viria de uma receita adicional da IPTU, e não vai ter. E, ao mesmo tempo, eu ouvi alguém comentar que o senhor teria dito que a falta dessa receita aumentaria em muito o problema financeiro da prefeitura. Então, eu queria lhe pedir que, primeiro, comentasse um pouco sobre esse projeto do IPTU e, segundo, as consequências da sua não aprovação para o município, para as contas do município. Certo. Então, o município é deficitário nas suas contas há muitos anos, certo? Nós baixamos um pouco esse déficit no último ano, conseguimos baixar agora um pouco,
mas continua fechando no negativo. E fecha no negativo por uma série de fatores. Tá? Fecha no negativo porque a malha de serviços que a prefeitura oferece é muito grande. Só em convênios que a prefeitura tem, nós estamos falando em mais de 300 mil reais. Mês. Tá? Só em convênios. Então a prefeitura ajuda Caminho da Luz, ajuda a PAI, ajuda a Vila José Elta Gomes, ajuda Núcleo de Proteção aos Animais, enfim, né? E por aí vai. É com a prefeitura que se mantém o hospital aberto. A dependência de muitos para manter esses serviços é muito grande, é total. Então todo mundo quer um pouco para poder realizar alguma coisa, alguma obra, alguma ação. Não que não seja importante, todas são muito importantes. A questão é como pagar, como manter. Tá? A prefeitura tem uma dívida somada de muitos e muitos governos que é milionária. Hoje, em termos de precatório, é o 4º município que mais deve precatório no estado do Rio Grande do Sul. 69 milhões? 65 milhões. 65 milhões atualizados, né? Eu já paguei 19, restou agora 65. Até o momento, nós somos o governo que mais pagamos precatório da história de Bagé, João. Se juntar todos os outros governos, ninguém pagou de precatório que nós já pagamos em 2 anos. Porque agora o TJ acompanha o pagamento dos precatórios e não era como antes. Antes o TJ era omisso. Não cobrava as prefeituras não pagavam. Para te ter uma ideia, o último ano do governo passado se pagou 0,4%, menos de 0,5% da receita corrente líquida. Eu estou fechando esse ano pagando 13,5% da receita corrente líquida. Se tu quer saber como é isso, em números, significa eu sustentar 2 câmaras de vereadores a mais. A Câmara, a TV Câmara, os funcionários, consome 2% da receita corrente líquida do município. Os precatórios que eu paguei esse ano, fechando esse mês, somaram a 13,5%. Juiz dos precatórios, com base na decisão do CNJ, resolveu fazer o seguinte, com toda essa geração de prefeitos, comigo, a prefeita Paula em Pelotas, com o prefeito de Rio Grande, do PT, com o prefeito de Uruguaiana, Sapucaí e outros tantos, resolveu fazer a seguinte proposta. Pois bem, tudo que os antecessores de vocês não pagaram, agora vocês dividam isso em 60 meses. Vocês têm 60 meses para pagar aquilo que não foi pago em 30 anos. É assim que foi imposto ao município. Ou seja, assim, 1 milhão e alguma coisinha por mês. 1.100.000 a parcela por mês. Mas prefeito, me contextualiza, como é que era, quanto era pago antes e quanto vai ser pago agora, só para eu ver a diferença. O último pagamento de precatório do governo passado foi de 60 mil reais por mês. Agora vai para 1.100.000. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou dizendo e é isso que eu digo para ti e digo para a sociedade e falo para algumas pessoas que o maior problema que foi criado ao município de Bagé não foi o sucateamento da sua máquina, não foi o problema de fluxo da prefeitura. Isso se corrige, isso se busca com trabalho, com ação, mas as dívidas pesadas que foram deixadas a esse município, elas são criminosas. Elas são dívidas criminosas, como por exemplo uma dívida em dólar, que já não é essa do precatório, já é outra. Porque se fosse uma dívida só ainda não teria problema, são várias dívidas. Uma dívida feita em dólar, onde o governo passado contratou a R$ 1,70 um financiamento para pagar em 20 anos, só que não fez o seguro cambial dessa moeda. Quando nós fomos pagar a parcela agora, tivemos que pagar R$ 4,17, pegou a alta do dólar desse ano. E eu pago 2 parcelas ao ano dessa dívida. Então, isso pesa, isso engessa o município, me tira recursos que eu poderia estar usando para manutenção de estradas, que eu poderia estar usando para investimento, asfaltamento da cidade, embelezamento do nosso município.
que eu poderia estar investindo no município. Porque são valores isso tira. Tem que ser pagos, né? Não tem saída. Não, o sequestro. Se você não paga, o tribunal vai direto na conta. Nessa questão dos precatórios, a prefeitura teve conta bloqueada, aliás, sequestro de valores, agora em dezembro. Sim, por pouco não 8 milhões. Por pouco não pegou o dinheiro da folha de dezembro, o 13º. E não pegou porque eu mandei pagar um dia antes. Por sinal, eu ouvi, alguém me disse isso. Não, ele vai pagar rápido porque está sentindo que vai ser bloqueado. Sim. Perfeito, então procedia, o zum procedia mesmo. Sim. Realmente. Funciona. Funcionou a estratégia que nós adotamos. Pelotas não conseguiu pagar salário, muitos outros municípios também não. A dificuldade é de todos e nós só conseguimos ter êxito porque fizemos uma boa gestão financeira nisso. Concluímos anel rodoviário. Quantos anos, quantos prefeitos passaram por aí e que tu acompanhou, que se falava no anel? 20 anos, não foram? Fizemos a Átila Taborda, quando? Quantos anos? 40 anos que se aguardava a Átila Taborda concluída. Acesso da Unipampa, toda a Doutor Pena, porque além da falta de asfalto na cidade, tinha um asfalto que era velho, que era só tapa-buraco e nós refizemos todo. Nós não botamos capinha, eu botei 5 centímetros de material que passou para o laboratório. Material de qualidade, pode andar lá em cima, está um ano que não abre um buraco. Bem feito, trabalho bem feito. Fizemos acesso da Unipampa, que eles tinham feito a universidade, mas deixavam as pessoas se embarrando nos pés. Foi um drama parecido com a barragem? Foi. Levou anos? Levou anos para fazer a entrada da Unipampa. E eu fui lá e fiz. Fiz o acesso São Sebastião, fizemos o acesso dos novos residenciais, lá da Zona Leste, e estamos agora fazendo a pavimentação de um bairro inteiro, que é o Dois Irmãos. Qual foi a última vez que um governo fez o asfaltamento de um bairro inteiro? Nós estamos fazendo lá na Dois Irmãos. E eu termino a obra agora em março do ano que vem. Em março do ano que vem eu estou terminando 21 ruas asfaltadas na Dois Irmãos. 21 ruas. Isso tudo com a gestão de recursos, segurando, né, trabalhando no contingenciamento e as coisas deram resultado. Mas eu quero falar no IPTU. Principalmente, João, para poder corrigir algumas informações equivocadas. Vamos falar em informações equivocadas para não falar outro termo utilizado pela oposição ou por pessoas de má fé. Primeiro, se pode dizer que há aumento de imposto quando você tem aumento de alíquota. Sem aumento de alíquota, não há aumento de imposto. Gostaria muito que qualquer um da cidade mostrasse onde está o aumento do IPTU. Se a alíquota foi proposta a sua redução. Então, quando você não aumenta a alíquota, como o ICM, quando você não aumenta a alíquota de imposto, você não pode dizer que está aumentando imposto. Não se fez aumento de imposto. Se obedeceu e se fez aquilo que o tribunal determinou, que era a correção desta cobrança que estava defasada. Uns, a prefeitura cobra o IPTU a mais e outros a prefeitura cobra menos. E isso se dá em cima de uma planta genérica de valores, que é o que? O valor da área, o valor da terra. Quanto vale o metro da terra na Sete? Quanto vale o metro da terra no Jardim do Castelo, no Getúlio Vargas e lá no Habitat Brasil? Você sabe isso? Não. A prefeitura tem isso em lei? Não. Mas a prefeitura informa ao Tribunal de Contas que tantos imóveis ao longo do ano foram comercializados com base na avaliação do ITBI. Não é assim? Quando você vende um imóvel, por onde é que você passa? É o que se chama de valor venal, não é isso? É o que se chama de valor venal. Um valor real e outro valor venal. Quando você cobra o ITBI, você usa o valor de mercado para cálculo dessa área. Quando você cobra o IPTU, o valor está lá embaixo. E o tribunal diz, mas peraí, por que o valor do ITBI 1, que é o real, ou mais próximo do real, e o valor do IPTU é tão abaixo dessa área? Por que vocês estão fazendo essa renúncia de receita? Para uns, né? Sim. Porque para outros a prefeitura cobra mais do que deveria. Tem casas aqui no centro e tem casas em bairros
que a prefeitura está cobrando mais do que deveria cobrar. Seriam imóveis novos, por isso que tem isso? Também. Imóveis com majoração muito alta e com valorização muito alta. Então, o que a prefeitura mandou e que não foi aprovado pela Câmara, não teve o apoio de alguns setores da sociedade, isso é normal, faz parte, é a correção dessa renúncia de receita, não aumento de IPTU. Eu gostaria que qualquer um que falou em aumento de IPTU pudesse mostrar para os bagienses qual imóvel está se cobrando ou estaria se cobrando um valor que não fosse condizente com o seu valor de área. Sim. Ou seja, que a casa do João, o IPTU que estaria sendo calculado nesse novo projeto está errado, está em desacordo. É impossível fazer isso. Porque esse projeto que foi para a Câmara e foi rejeitado, ele corrigia essas distorções. Foi um trabalho de 5 anos, não feito por mim, João, pelos técnicos da Fazenda, por competentes funcionários da Fazenda que disseram, prefeito, está errado isso aqui. Essa planta genérica de valores tem que ser alterada para se alcançar a justiça tributária e se cobrar aquilo que é correto e justo. Existem imóveis que têm uma defasagem de 9.000%, João. 9.000%. A pessoa mora numa mansão e paga como se fosse uma casa comum. Sim. Simples. E isso não é correto. As alíquotas seriam reduzidas. A alíquota maior, que é hoje de 1,4%, passaria para 0,5%. Seria a maior alíquota. A diferença seria a correção. Desse imóvel, que hoje é calculado muito abaixo do que ele realmente vale. E seria mais ou menos a tabela FIPE dos imóveis do município. Como é que você paga o seu carro? Você paga pelo que ele vale, conforme uma tabela referência, não é isso? Pois é, a nossa tabela referência está defasada, muito defasada. Na verdade, há décadas defasada. A última atualização que houve foi em 2006, pelo então prefeito da época do PT, o prefeito Mainardi, que fez essa atualização do metro construído. Depois de lá para cá, nunca mais se mudou isso. Então, os grandes problemas, voltando à questão macro, e para quem gosta de falar de gestão pública, dívidas e fontes de receitas enfraquecidas. Porque um governo não abre novas fontes de receita da noite para o dia. Abrir novas fontes de receita é um trabalho de médio e curto prazo. E muitos também a longo prazo. Agora, corrigir receitas, isso é obrigação de todos o governo. E corrigir não significa majorar. Significa fazer isso que eu disse. Tem imóveis que estão pagando a mais, iriam pagar menos. E tem imóveis, por exemplo, desses pobres, desses miseráveis, que eu te disse, que a maior parte que estão hoje no fórum, são 11.700 imóveis que seriam isentos em Bagé. Esses seriam isentos. Por quê? Porque eles já não conseguem pagar. Gera uma série de ações do município de cobrança de dívida ativa que o município gasta em cobrar quem não tem condições de pagar, quem não consegue, que mal consegue se sustentar. 11.700 imóveis seriam isentos do município de Bagé. Isso sim, é a justiça tributária na prática, na ação e para valer, né? Eu queria só que o senhor desse uma ideia em termos financeiros do que significa o não ser aprovado esse projeto em relação ao IPTU. Quer dizer, que reflexo havia a pretensão de que tivesse na receita do município? É muito grande? É algo em torno aí de uns 8 milhões. Não atualizar é renunciar a aproximadamente 8 milhões. Quer ver? Tem imóveis aqui no centro da cidade, João, que estão fechados. E tu passa por eles. E sabe o que eu estou te dizendo? Há quanto tempo esses imóveis estão fechados? Há muito tempo. Sabe por quê? Porque o proprietário prefere pagar um pouquinho de IPTU e deixar ele fechado do que fazer um aluguel mais dentro do valor de mercado. Se tu não paga um aluguel alto aqui no centro, ou que o proprietário faz a pedida, ele prefere deixar o imóvel fechado porque o IPTU dele é bem baixinho. Ele absorve o IPTU. Quando tu mexe nisso, corrige isso,
tu faz também a movimentação imobiliária nesse tipo de área, porque aí lá o seu João, o Pedro, a Maria, isso e aquilo vai dizer, opa, não, mas eu tenho uma cobrança justa de IPTU, eu tenho que colocar esse imóvel dentro de um valor de mercado, eu tenho que até fazer... Até porque o IPTU vai pesar. Eu tenho que fazer a movimentação dele. E hoje muitos proprietários preferem deixar fechado e pagar o IPTU do que ceder um aluguel dentro do valor de mercado, por isso que os aluguéis são tão caros no município de Bagé, principalmente nessas regiões mais nobres, porque a pedida é alta e o imposto é baixo. Então o resultado é esse. E é tão baixo, João, é tão baixo, né? exceto alguns casos que a prefeitura cobra de forma exagerada e não consegue mudar, porque já foi lançado lá assim no passado, tu não consegue mexer no imposto agora, se não for por aprovação de lei. Tanto é que o Tribunal de Contas e o site que calcula a performance dos municípios em termos de arrecadação colocou Bagé como um dos municípios que mais renuncia receita neste imposto no estado do Rio Grande do Sul. Está entre os municípios que mais renuncia receita nesse imposto no estado do Rio Grande do Sul, o cálculo feito com base nos cadastros lançados pela Fazenda no site que observa a performance dos municípios. Bom, nós estamos com um pouco mais de 50 minutos de entrevista e eu quero entrar num outro assunto, ou seja, até agora nós falamos das coisas boas, das realizações. Nem todas, hein? Pois é, ainda falta alguma coisa. Mas também nesses 2 anos aconteceram coisas ruins ou negativas ou desagradáveis e a gente precisa tratar delas. Talvez a que ganhou mais destaque e visibilidade foi a operação do GAECO, que afastou 2 secretários, revistou e confiscou documentos, celulares, até o seu, pelo que se sabe, e que está nesse momento aparentemente em fase de análise e investigação. O que o senhor espera em relação a esse assunto, que vai prosseguir em 2019, ele vai ter os desdobramentos naturais? Claro que sim. Eu vejo com tranquilidade isso. Por que eu vejo com tranquilidade, João? Quando eu me propus ser prefeito de Bagé, já naquele primeiro momento, no ano de 2015, eu já comecei a ser atacado, muito atacado. Em 2016, montaram um tal de dossiê, antes de eu ser candidato, e esparramaram isso por tudo que é lugar. O PT, seus aliados, quando enxergaram a possibilidade que eu seria prefeito de Bagé e que tiraria o governo de 16 anos, romperia um império e romperia um processo de governo, né, que vinha dominando a cidade por 16 anos, eles prontamente me denunciaram em tudo que é lugar. Me denunciaram no Ministério Público Estadual, no Ministério Público Federal, na Polícia Federal, me denunciaram no eleitoral, me denunciaram, botaram meu nome em tudo, até na encruzilhada eles botaram meu nome. E essas coisas foram tendo desdobramentos. Eu fui investigado todo 2016. Todo 2016. E tem fato que é bem interessante. E esse fato ele está materializado. Ele tem as provas desse fato. Depois que fizeram esse dossiê, depois que fizeram todo o procedimento da investigação, o delegado mandou a correspondência ao promotor dizendo assim: arquiva-se as denúncias, não há provas contra o senhor Divaldo Lara. O Ministério Público disse assim: reabre o procedimento para escutar lá o senhor não sei o que, mas a fulana não sei o que. Aí ele foi lá e reabriu. Aí o delegado ouviu novamente as pessoas e disse: arquiva-se o procedimento contra o senhor Divaldo Lara por falta de provas e elementos. O promotor, não contente, mandou reabrir de novo. O delegado ouviu as pessoas novamente e mandou encerrar. Na terceira vez, o promotor mandou ele ouvir outras pessoas. Até que o delegado disse: pô, mas então se é para denunciar, eu vou denunciar. E me denunciaram. E eu me defendi de todas as denúncias. E não tive até hoje nenhuma condenação, João. Nenhuma. Arquivei 95 itens que foram levantados e denunciados contra mim. 95 itens eu arquivei. Todos eles.
Quando começou o governo, começaram a denunciar. Inclusive denunciaram o uniforme das crianças que estão ali, denunciaram a cor dos tênis, a cor dos uniformes. Por causa do laranja, não é? É, por causa da tirinha laranja. E do amarelo e do azul. Todo tipo de absurdo que vocês puderem imaginar daqueles PT que ficaram dentro do governo, aqueles contrariados com o governo, mediante um denuncismo que nunca parou, foi objeto de ação e de investigação. Até o ponto que chega a ação e investigação do GAECO, e que sem problema nenhum tomou as medidas, pediu para analisar os documentos, pediu para analisar os contratos, e foi tudo fornecido ao GAECO. E mais do que isso, eu me prontifiquei a prestar todos os esclarecimentos e eu fiz, João, todos eles, com a certeza absoluta que não pesa sobre este governo nenhum tipo de ação improba, nenhum tipo. Pode ter acontecido erro formal? Pode, e creio que tenha acontecido erro formal, o que leva à discussão do ato, mas não dolo. Não má fé, não ação que tivesse o direcionamento para A, B ou C, como por exemplo a questão do lixo, que tanto falaram, o lixo se teve economia com o contrato do lixo. Aquele contrato, quando eu assumi, ele já não existia mais, ele já era emergencial. Eu não criei a emergencialidade, ele já era emergencial. Ele já era no governo anterior. Isso, e quando eu recebi, eu não consegui licitar. E quando tentei licitar durante 4 vezes, as empresas brigam entre si. É um mercado que é uma selva, o mercado do lixo. Quem acompanha a administração pública sabe o que eu estou dizendo. Eles dividem o território em várias partes e cada um tem o barãozinho do lixo em cada área. É uma briga de foice. E o município não conseguiu licitar. Tentou por várias vezes, não conseguiu licitar. Mas a convicção de que as denúncias que até hoje não pararam e que não irão parar, elas não engessam o governo, porque nós não deixamos de fazer obras, nós não deixamos de prestar os esclarecimentos, não deixamos de comprovar que as nossas atitudes são feitas com base nos princípios constitucionais, que são feitas com base na legalidade, que são todas elas transparentes e disponíveis para a população e para as instituições que porventura queiram fazer o seu trabalho de análise documental. Faz parte, o dinheiro é público, o dinheiro não é do prefeito, ele pertence a todos. Agora, muitas pessoas se ocupam com o denuncismo em função da questão política partidária. Eu contraria interesses. Quando eu enfrentei o Lula aqui em Bagé, eu sabia que viria isso. Eu cheguei em casa e disse para minha esposa, tu te prepara, que agora vai vir a volta, porque vem. É assim. Isso tem pessoas assim, desse jeito em todas as instituições. Tem pessoas que pensam assim, dessa maneira, e eu prontamente estou à disposição para seguir prestando as informações que forem necessárias, para seguir colaborando com aquilo que é importante para esclarecer qualquer fato, mas sem medo de enfrentar os problemas. Quando eu abri a casa de hospedagem, João, em Porto Alegre, eu fui denunciado 5 matérias em jornal de grande circulação do Estado, 3 nas plataformas digitais, 2 no escrito, não sei quantas vezes na rádio. Me execraram em Porto Alegre, que eu estava fazendo favorecimento, dispensa de licitação, porque denúncia, porque isso, prefeito de Bagé favorecendo não sei o que, favorecendo isso. E ainda o imóvel era... O imóvel era do presidente do tribunal, porque isso não pode, porque é crime, porque é barbaridade, porque é um absurdo. Todo tipo de coisa eu fui acusado. Eu passei 1 ano com aquele imóvel servindo os bagenses, João. Eu tirei as pessoas que moravam na rua, que levavam um familiar lá para fazer tratamento de saúde, não tinham onde ficar, agora tem onde dormir, um lugar limpo, bonito, um lugar condizente com uma casa, a 900 metros do maior complexo de saúde. Eu sou o único prefeito que não deixa o seu cidadão dormindo na rua em Porto Alegre, o único. E a minha procuradoria jurídica e outras pessoas do meu governo diziam, tu tem que fechar isso, fecha. E eu disse, não vou fechar, eu vou responder as acusações, vou me defender e vou mostrar que eu fiz o certo. Saiu o resultado agora. Todas as denúncias contra mim foram arquivadas. Todas. Todas as que foram feitas em 2016, João. Todas. Todas as denúncias que fizeram contra a Casa de Passagem, todas
E eu estou dizendo e afirmando hoje para ti e para todos os telespectadores, todas as falsas denúncias que fizeram contra mim em outros episódios também serão arquivadas. Eu tenho plena convicção disso, porque os atos levam nesse sentido. Foi tudo feito dentro dos princípios legais. Ah, bom, se houve lá o erro, tinha que ter sido a licitação e foi uma tomada de preço, bom, aí que se responda pelo ato. Tem a Procuradoria Jurídica do município, isso passa por diversos setores antes de pegar a minha última assinatura, que é aqui a assinatura no gabinete de prefeito. São diversos setores que passam, funcionários do quadro competente, que se optaram em fazer uma dispensa de licitação ao invés de licitação é porque tinha os elementos necessários para levantar a necessidade dessa dispensa de licitação. Então, fechando essa pauta, a certeza de que isso não nos assusta, em nenhum momento nos atrapalhou, e por mais que os adversários e os inimigos tentem no judiciário, ou tentem com essas denúncias, e foram 62, só no período que fui prefeito. 62? 62 denúncias. 62. Dessas, mais de 56 arquivadas. Não vão conseguir nos atrapalhar. Nós seguimos trabalhando forte, seguimos trabalhando com resultados, e isso não impede o município de seguir o seu planejamento de trabalho. Respeito o trabalho que é feito pelas instituições, Ministério Público e Judiciário, instituições que têm um maior respeito e admiração, né, que cumprem o seu papel de fazer a auditoria, de fazer a fiscalização e que devem continuar fazendo isso, colaborando para corrigir aquilo que é necessário corrigir, mas que essas instituições não podem servir, como eu vi agora há poucos dias, está lá a denúncia de um adversário, um inimigo político, né, meu particular, que me escolheu como inimigo, está lá levantando um monte de falsas denúncias e o Ministério Público abraçado nesse tipo de denúncia que tem uma única motivação política e partidária. Isso não pode ter, que nós façamos a análise fria e criteriosa dos fatos com base no que se tem de comprobatório e não, né, nas invenções ou na denunciação caluniosa que é feita por adversários. Ainda no departamento das coisas preocupantes ou não muito positivas, um outro assunto vem mobilizando uma parte da comunidade que tem relação com o FUNPAS, o Fundo de Aposentadoria dos Funcionários do município. Tem havido uma preocupação grande, porque se diz que o capital do fundo está reduzido em muito, que a prefeitura não está conseguindo pagar os parcelamentos acertados e mesmo os valores mensais de recolhimento, que o fundo está a caminho da falência. Uma associação vem sendo organizada por aposentados, por pensionistas, e realmente existe uma preocupação com relação a esses números, com relação à forma que o fundo e sobretudo, com relação à saúde do fundo. Como esse é um problema que aconteça o que acontecer vai acabar no seu colo, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação disso também. No meu e no colo dos próximos gestores do município. Eu vejo aqui algumas questões assim importantes. Primeiro, o fundo é deficitário não agora, sempre foi, correto? O fundo nunca foi superavitário, sempre foi deficitário. Não houve nunca por parte da prefeitura o pagamento de tudo que era devido ao fundo. Tanto é que essa dívida ela é de milhões. Sim. Ela é uma dívida que passa... Se fala em mais de 200 milhões? Se passa assim da casa dos 200 milhões, que se vender todos os prédios da prefeitura não paga a dívida que tem com a Previdência. Soma-se a isso uma série de ações que foram adotadas pelos outros governos, que foi nos benefícios concedendo a funcionários sem que eles fizessem a devida contrapartida ao fundo. Sim. Imagina, é uma equação que nunca vai fechar. Casos, se você não paga o que você tem de benefício e que vai ter, depois vai levar para a sua carreira quando for para a aposentadoria, como é que você quer que o fundo sobreviva com isso? Não vai sobreviver nunca. Esse ano nós baixamos esse déficit. Esse ano, o que se ficou de dívida com o fundo foi algo em torno de 5 milhões.
Se conseguiu dos 15 baixar para 5. Eu me lembro 10 que milhões. há pouquinho foram pagos 2 milhões, se eu não me engano, né? De novo, novamente. Então, o fundo não quebra na nossa gestão, o fundo não vai falir na nossa gestão. Agora, é importante que os funcionários, vocês, funcionários públicos, façam uma discussão profunda com relação a isso, que não é só nas medidas do governo, que são nas medidas propostas pela categoria ao governo. Como, por exemplo, tem que ter a aposentadoria complementar. Tem que ter o pagamento da aposentadoria complementar, porque senão não vai sobreviver. Porto Alegre já fez isso, o governo do estado fez isso, o governo federal fazendo isso. Vai tentar fazer isso, pelo menos. E por que Bagé não? Por que Bagé não deve fazer isso? Quer fugir dessa regra? Se já se sabe o resultado dela, tem que se fazer, tem que se mexer nisso. É importante mexer nisso. Então eu vejo a questão do FUNPAS como uma questão que passa não só pelos novos governos, pelos futuros governos, passa também por uma discussão ampla dos próprios funcionários de tomarem a atitude de dizer, olha, não dá mais. Nós também temos que fazer a nossa parte e colaborar, porque todo mundo quer um bom salário. Todo mundo quer se aposentar com um bom salário. E, sobretudo, mas ninguém quer pagar o que tem que pagar o fundo para compensar esse bom salário, né, João? Isso acontece no país inteiro com a discussão da Previdência. É verdade. E sobretudo, o principal desejo, digamos assim, é a integralidade. Continuar ganhando na aposentadoria o que ganha na ativa. Que é o grande benefício de todo o funcionalismo público. Bom, mas que pague por isso. Porque o que se recolhe não é suficiente. O máximo é 5.900, eu acho. O que se recolhe não é suficiente. Eu me lembro que tive uma conversa aqui com algumas pessoas inteligentes tratando sobre isso, e eles me pediam um salário. Eu dizia, mas você sabe que o fundo está nessa situação, vocês estão pedindo para aumentar o salário de vocês aqui, que já é um bom salário, querer aumentar, e vocês têm noção que isso vai prejudicar o fundo? Aí me dizia assim, não, mas isso do fundo a gente vê depois. Então é tipo da coisa, né? O negócio é o salário no bolso, o salário para aposentadoria e o fundo, o fundo deixa que os outros vejam como resolver isso. É preciso ter uma consciência funcional nisso, é preciso ter uma consciência de todos e ajudarem o fundo com medidas. Por exemplo, eu tenho imóveis que eu posso passar para o fundo. O fundo pode fazer transações imobiliárias. Eu tenho áreas para isso. Para poder abater na dívida e o fundo melhorar o seu capital. Agora, o fundo vai ter que tomar medidas, principalmente no que se refere à aposentadoria complementar. Eu não vejo como fugir disso, goste ou não goste. Se fugir disso, amanhã depois vai cair no colo do próximo futuros prefeitos de Bagé e vai estourar na cidade como tudo, né? Sim. Como tudo. Sim. Quem vai pagar é o contribuinte. É bom quando a população se manifesta. Alguns setores da sociedade, como por exemplo agora os empresários que foram reclamar a questão da planta genérica de valores na Câmara, bom. Do IPTU, né? É bom quando faz isso. Eu escuto esse recado, absorvo ele, compreendo e atendo. Eu respeito tanto a maioria como a minoria. Eu venho do parlamento, eu sei respeitar as decisões do parlamento. Sou prefeito e aqui conduzo as coisas respeitando a independência dos outros poderes. Agora, aonde estava essa sociedade quando o PT endividou e quebrou esse município? Aonde estavam esses setores que deixaram o PT fazer isso com Bagé? Estavam aonde esses setores? E mais, aonde estavam esses setores quando se criou essa dívida milionária na questão previdenciária? Por que se demorou para fazer isso? Por que se deixou chegar nesse estado de degradação financeira, de sucateamento? João, nós temos uma máquina para patrulhar toda a cidade. Uma. Agora eu consegui 5 retros para a área rural, 2 caminhões para a área rural, mas não tem equipamentos para a área da cidade. Como é que um município com tanto tempo, com tanta história, não tem? Onde é que está a responsabilidade de um prefeito que não passa equipamentos funcionando para outro? Que não consegue fazer um mínimo de planejamento? E aonde que está a sociedade nesse momento e nesse sentido?
que deixou isso acontecer? A impressão que dá autoridades nisso? é que a sociedade não toma conhecimento de nada disso e nem quer tomar. Essa é a impressão que dá, não é verdade? Pode. Isso vale em tudo, vale em associação, vale em clube, vale... Só que depois, quando chega a hora de reclamar, bom, aí sim, né? Aí você reclama. Aí vem a conta. Como aconteceu uma coisa dessas, né? É verdade. Eu quero só dar uma passada. À vontade, vamos lá. Nós falamos muito das coisas, meio parecido como se fosse um jornal aqui. Diz que o que vende mais é a tragédia, não são as coisas positivas. Com certeza. Infelizmente, Com apesar certeza. de eu não olhar a página policial e não gostar das tragédias. Mas é a mais lida em mas qualquer jornal. né? Eu sei que é assim, infelizmente, né? Porque eu prefiro olhar as coisas positivas, propositivas e buscar soluções para aquilo que a gente sabe que são problemas. Mas eu quero falar alguns indicadores que Vamos são lá. positivos, que demoraram muito para ser construídos e que são fruto de muito esforço e muita dedicação. Primeiro, o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do município. Tá? Nós conseguimos o maior crescimento no indicador do INDEB nos últimos 10 anos. O que o atual governador hoje do estado fez em 4, quando foi prefeito de Pelotas, nós fizemos em 2. Ele reformou 22 escolas em 4 anos. Eu já reformei 25 em 2. Hoje de manhã, ainda estava lá visitando a nova creche, o Análio, em São Martim. Estou tirando as crianças de uma área insalubre, perigosa, e fazendo uma creche modelo para eles lá. Hoje nós temos o maior centro de educação infantil de toda a região, com especialidades como inglês, judô, como por exemplo, João, nós temos convênio com a Universidade de Lisboa, nesse centro. Hoje os nossos jovens são incentivados a fazer isso aqui, ó, serem músicos, compositores, esse CD aqui é todo deles. Esse aqui é o primeiro livro feito de capa a contracapa pelas crianças da rede do nosso município. E a única cidade nesse estado que fez isso. E creio que seja também do país. Esse aqui é a 2ª edição. 91 alunos ajudaram a escrever isso no 2º ano. Esses pequenos aqui estavam lá na Feira do Livro dando autógrafo, João, representando a nossa cidade. Isso aqui é educação básica de qualidade. Em um ano, nós ultrapassamos 28 cidades no ranking do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul na educação infantil. Em um ano, nós superamos 28 cidades. São conquistas que valem a pena serem ditas e informadas, porque isso é trabalho de muitos professores, de uma equipe qualificada, da secretária Adriana e tantos outros à frente desse trabalho. Não é um homem ou uma mulher responsável, não é o prefeito, mas é uma estratégia de ação, de governo que está dando resultado e mudando uma geração inteira. Mas a nossa saúde no município melhorou muito, João. Nós reabrimos um hospital, hoje eu tenho leito SUS para as pessoas aqui com ar-condicionado, TV a cabo, tem um tomógrafo que ficou 8 anos dentro de caixa, que já fez 10 mil consultas, 10 mil exames. Eu fiz nesse tomógrafo, tu lembra dele? O senhor passou 2 anos reclamando desse tomógrafo encaixotado como vereador, me lembro disso. Né? E tentando de várias maneiras resolver o problema, até que conseguiu. Conseguimos. E já esse tomógrafo fez 10 mil exames. Pessoas que estão tratando a sua doença, o seu câncer. A minha irmã foi salva por ele. No dia 23 para 24 do ano passado, o tomógrafo da Santa Casa estava quebrado, o tomógrafo de uma clínica particular estava fechado, já tinha saído, e o que salvou a vida da minha irmã foi esse. Salvou a vida da minha irmã, salvou muitas outras vidas também. E eu me orgulho disso, que nós reabrimos esse hospital e que lá fornecemos 3.500 exames todos os meses. Me orgulho em saber que as pessoas não viajam mais em carro sucateado. São carros novos, ambulâncias novas, micro-ônibus adaptado e uma casa de hospedagem que com muita luta, que com muito sofrimento também, porque não foi fácil ser acusado como nós fomos acusados, está aberta. E eu dizia isso hoje, João. Tem lá um pai e uma mãe
que não estão dormindo na rua enquanto a sua filha está em situação gravíssima num hospital, estão lá diminuindo o seu sofrimento porque tem uma casa acolhendo elas. Ao menos isso. Empresas vindo para Bagé, os voos sendo reestabelecidos na nossa cidade a partir de 7 de fevereiro. Azul, confirmado, começa a voar na cidade de Bagé. O que eu quero te dizer com isso, como cidadão de Bagé, como alguém que tu viu desde o tempo que era assessor nas galerias da Câmara, que me tornei vereador, presidente da Câmara, prefeito de Bagé, eu posso te dizer com toda certeza absoluta, nós avançamos muito, nós crescemos bastante sim, e tem muito mais para corrigir e para melhorar. Não moramos na cidade das maravilhas, não existe mágica, há problemas, mas há pessoas comprometidas em buscar soluções e trabalhar cada dia mais para que as coisas melhorem na cidade de Bagé. Está muito melhor do que o que estava no passado. A cidade está florida, canteiros recuperados, praças limpas, asfalto sendo colocado de qualidade, saúde melhor e muita coisa ainda para fazer, porque afinal de contas temos 2 anos mais pela frente. Eu tenho duas perguntas ainda a lhe fazer. Por favor. As duas um tanto subjetivas. A primeira, abstraindo tudo que o senhor sabe, porque viveu isso e dependeu do senhor, ou enfim, da sua participação ou da sua equipe de governo, conseguir fazer essas coisas todas que nós falamos aqui. Quando o senhor olha de fora tudo isso e pensa nessas pessoas, nas 120 mil pessoas que formam a comunidade bagense, o senhor tem convicção de que essas pessoas estão satisfeitas com o seu governo? Olha, eu não só tenho o sentimento, como eu tenho a plena convicção de que a maior parte dos bagenses, sim, estão. A própria pesquisa, métodos, tinha nos dado uma aprovação de mais de 75%. Eu, mais do que escutar assessores, eu ando no meio do povo. Sempre andei. Eu sou tão gente quanto as pessoas de Bagé. Eu caminho, eu vou nos bairros, eu vou nas paradas de ônibus, eu falo com as pessoas. Eu não me cerco de pessoas que apenas me falam o que eu gosto de ouvir, João. Esse é o padrão. Eu me cerco de pessoas que escuto, que presto atenção, alguns que me dão bons conselhos, outros nem tanto, mas eu sigo ouvindo as pessoas da sociedade. Eu sigo com os ouvidos em pé, ouvindo as pessoas da sociedade, inclusive para quando dão algum conselho, isso aqui não está bom. Esses dias eu ouvi uma pessoa me dizer assim, nós temos que cuidar um pouco mais dos detalhes, prefeito, e é verdade. Talvez isso esteja ainda passando um pouco mais, mas a cidade que eu vivo hoje, eu tenho a plena convicção que é muito melhor do que a cidade que eu recebi há 2 anos atrás. Essa convicção eu tenho pelos números, pelas obras, mais do que pela fé e por acreditar nisso, pelo que se fez de obras, né? Fé sem obras é vazio, obras com fé é o que nós queremos para hoje, né? E para o futuro dessa cidade. Esse é o caminho que nós temos pela frente. Por exemplo, barragem, não prometi barragem, eu não pedi voto falando em barragem. Se eu começar essa obra, eu termino ela. Eu tenho plena convicção que eu termino ela. Se eu começar ela, eu termino ela. Em 2 anos dá para terminar, né? Dá. O cronograma é de 18 meses. Agora, é um grande desafio, sim. São muitos os desafios. E seguir ouvindo as pessoas, seguir falando com as pessoas. O meu segmento, ele não se dá apenas em um setor da sociedade. A minha força sempre veio da massa, da soma de todos os setores. Eu não fui prefeito mal votado da história de Bagé por acaso. Eu estou falando da história de Bagé. Nenhum prefeito eleito ou reeleito fez próximo à votação que eu fiz. Então, não há como subestimar a força de quem vem lá daquela base. A massa, tu pode ter certeza absoluta disso. Grande massa na cidade, a grande parte da sociedade está muito contente sim, porque tem uma saúde melhor, porque está tendo moradia, expectativa de uma casa de qualidade e casa para pobre, para quem realmente precisa, porque está tendo uma boa educação para os seus filhos,
porque está tendo a oportunidade de tocar no seu prefeito, de falar com o seu prefeito, coisa que não acontecia antes, coisa que não se via antes, né? Tem setores que tem que melhorar o diálogo, que tem, e isso é um desafio de todo o governo, ter a certeza que o governo precisa entender a sua sociedade, não querer que a sociedade entenda o seu governo. Nós devemos entender a sociedade e nos comunicar nesse sentido. Esse é o desafio para os próximos 2 anos. Para encerrar, de 0 a 10, que nota o senhor daria para o seu governo? Eu daria uma nota 8 ao governo. Uma nota 8. Por que uma nota 8? Pela quantidade de asfalto que fizemos, pelo que fizemos na educação, pelo que fizemos na geração de emprego e renda, com as novas empresas instalando no município. O que fizemos que me diziam era impossível ter voos novamente em Bagé. Eu fui com uma mochila nas costas para São Paulo, para Viracopos, sozinho. Eu tomei banho num banheiro daqueles do aeroporto, para falar com o dono, com o principal executivo da Azul. E lá naquele momento ele me disse, eu era o único prefeito do estado, ele me disse, eu vou levar para Bagé. Só pode dar notícia lá. E está aqui, 7 de fevereiro, começando os aviões cruzar essa cidade. Nós tínhamos uma cascalheira que nem licenciada ela era. Hoje nós temos 5 cascalheiras. Me faltam caminhões, me faltam máquinas, me faltam tratores, me faltam muitas coisas ainda. Mas o caminho e o planejamento está certo. E o que precisa ser corrigido será feito nos próximos anos. Então eu daria uma nota justa pelo que foi feito. Por exemplo, nós terminamos com as feiras itinerantes, João, que era um problema do comércio local. Olha a quantidade de eventos que se criou na cidade. Agora nós vamos ter que tomar medidas em função da não aprovação desse projeto, que é redução de muitas outras coisas, de patrocínios, de verba de propaganda, de publicidade. Vamos cortar uns quantos eventos que não eram autossustentáveis. Vou tomar as medidas para poder vencer o ano pagando todas as dívidas que me foram deixadas, mas sem deixar de realizar. Vou concluir todas as obras que eu comecei. Todas, João. Não vou deixar dívida para esse município, não vou criar dívida para esse município. Vou pagar todas as dívidas que me deixaram e que serão, e que eu tiver capacidade de pagar, e vou concluir todas as obras que eu começar. Todas elas serão concluídas, seja obra de asfalto, seja obra de revitalização, seja obra em posto, em escola, aonde for. O que eu começar, eu vou terminar para que o meu sucessor possa desenvolver um governo organizado e com um patamar bem diferente daquele que eu encontrei na nossa cidade. Muito bem, então, acho que podemos encerrar. Passamos pelos vários assuntos possíveis e que interessam à comunidade. Deu para perceber na fala do prefeito posicionamentos claros, informações claras, afirmações claras em relação a tudo que foi discutido. A gente agradece a sua atenção. Vamos esperar 2019, vamos esperar 2020, ver o que vai acontecer, mas antes de qualquer coisa, desejar que sejam bons anos para Bagé. Feliz Ano Novo, prefeito. Obrigado, João. Grande abraço e feliz Ano Novo a todos os telespectadores, que possamos estar juntos, trabalhando pela nossa cidade, pelo nosso município no próximo Ano Novo, que seja um ano de conquistas para a nossa cidade.